Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Glorioso. Antes de mergulharmos nas últimas informações, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade que pode impactar diretamente o futuro do clube. A projeção de receita de 1,1 bilhão de reais para 2025 é, sem dúvidas, um marco na história do clube. Estamos falando de uma escalada impressionante desde o início da era SAF. 140 milhões de reais em 2022, 580 milhões de reais no ano seguinte e 719 milhões de reais em 2024. A expectativa para o próximo ciclo financeiro coloca o Botafogo em pé de igualdade com os gigantes do futebol brasileiro em termos de arrecadação. Mas o que mais impressiona não são apenas os números, é a velocidade com que essa transformação vem acontecendo. Em menos de 3 anos, o Glorioso saiu do fundo do poço para sentar na mesma mesa de Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O que isso pode significar para os próximos passos? Esse salto financeiro não apenas fortalece a imagem do clube no mercado, como também amplia o poder de barganha em negociações. Mais dinheiro em caixa significa mais capacidade de investimento em estrutura, categorias de base, claro, em reforços. E por falar em reforços, aqui entra a segunda parte dessa história. Uma que acontece longe do Brasil, mas que tem tudo para respingar por aqui. Um nome começa a circular entre os principais clubes da Europa e, curiosamente, também vem sendo monitorado com atenção por alguns times brasileiros. E o Botafogo está nessa lista. Renato Veiga, meio-campista português que pertence ao Chelsea e está emprestado à Juventus, pode ser uma peça-chave no mercado da bola deste meio de ano. O Tottenham já sinalizou que está disposto a desembolsar cerca de 192 milhões de reais para contar com o jogador. Mas o que chamou a atenção foi que Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e o Botafogo também acompanham de perto essa situação. Não é exagero afirmar que, se o negócio com os Spurs esfriar, os clubes brasileiros podem entrar com força na briga, sobretudo aqueles que agora possuem caixa para investir pesado, e o Glorioso, como vimos, é um deles. A grande questão é: qual será a postura da diretoria alvinegra diante de uma oportunidade como essa? Com um perfil jovem, versátil e com experiência europeia, Renato Veiga seria um nome para chegar e assumir protagonismo em General Severiano. Ainda mais se considerarmos a nova política de contratações adotada desde que John Textor assumiu o controle. O Botafogo não entra em leilões sem propósito, mas também não fica de braços cruzados diante de talentos com alto potencial de retorno técnico e financeiro. A chegada de um jogador com o perfil de Veiga se encaixaria perfeitamente na visão estratégica que o Botafogo vem implementando. Reforçar o elenco com atletas que possam ser ativos dentro de campo e também no mercado. O português, com passagens por clubes tradicionais em crescimento constante, carrega justamente essa característica rara de combinar juventude, intensidade e inteligência tática. Em um futebol cada vez mais dinâmico e exigente, ter um meio-campista com capacidade de atuar em diferentes funções e que domine conceitos modernos de jogo é um diferencial. É exatamente o tipo de reforço que eleva o nível competitivo de um grupo. Além disso, vale destacar um ponto que muitas vezes passa despercebido: a importância do momento certo. A janela de transferências é um jogo de xadrez onde a antecipação pode valer mais do que o próprio dinheiro investido. Se o Botafogo quiser mesmo entrar na disputa, precisa se mover rápido e com precisão. A conexão com clubes europeus, reforçada pelos contatos e pela influência de Textor no mercado internacional, pode ser um trunfo crucial nessa corrida. Não se trata apenas de disputar com Tottenham ou Juventus, mas de entender o movimento antes dos concorrentes e oferecer um projeto sólido e ambicioso para o jogador. É essencial observar como a torcida reagiria a uma possível investida em Renato Veiga. O torcedor alvinegro, mais exigente e atento do que nunca, sabe reconhecer quando o clube está agindo de forma estratégica. Se vier com planejamento e clareza, a contratação de um nome como esse pode incendiar positivamente os bastidores e reforçar a confiança no projeto SAF. E você, torcedor, como enxerga essa possível jogada? Vale o investimento? A hora de usar é agora. E os próximos passos podem definir se o Botafogo vai apenas competir ou vai começar a dominar. E aí, torcedor? Você acha que o Botafogo deveria partir para cima nessa negociação caso ela fique em aberto? Renato Veiga seria o tipo de reforço que o time precisa para dar um novo salto em ambição e qualidade? Com uma projeção bilionária de receita, o clube está mais preparado do que nunca para pensar grande. Mas pensar grande também exige decisões ousadas e precisas.
E o mercado não espera. Em momentos como esse, o diferencial está justamente em agir antes que a oportunidade se feche. Com os números que o Botafogo projeta para 2025, a margem de manobra é real. E o clube pode, sim, se colocar como protagonista em disputas por talentos que antes pareciam inalcançáveis. A dúvida, portanto, não é mais se o Glorioso pode entrar nessa briga, mas se vai escolher entrar. Essa é a virada de chave. O momento é de firmeza, visão e ousadia. E, quem sabe, de dar um sinal claro para o mercado. O Botafogo está pronto não só para sonhar, mas para realizar. Continue ligado por aqui, porque nas próximas semanas o tabuleiro das transferências vai começar a se mover com velocidade. E o Botafogo, agora com um novo fôlego financeiro, promete ser mais do que um espectador. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se. O futuro do Glorioso pode estar sendo desenhado agora. E você ouviu isso aqui primeiro.